Saber Direito desta semana, o professor Sérgio Roncador fala sobre as obrigações no direito civil. Durante as 5 aulas, ele vai abordar a definição, as características e a classificação. No curso também serão abordadas as modalidades obrigacionais, o pagamento indireto e a inadimplência. A aula 5 começa agora. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio Roncador, sou professor e advogado, mestre em Direito Civil e estou aqui com muita alegria, muita honra na TV Justiça, Saber Direito, falando um pouquinho do direito das obrigações. Já falamos da definição das obrigações, suas características, falamos das modalidades obrigacionais, né? Das modalidades obrigacionais simples, modalidades obrigacionais plurais. Falamos também, na última aula, do pagamento. Iniciamos a conversa sobre pagamento. A ideia é falarmos um pouco agora sobre uma outra modalidade de pagamento, que é o chamado pagamento indireto. Vamos lá? A ideia, portanto, quando falamos na aula passada sobre pagamento, falamos daquele pagamento propriamente dito ou pagamento direto. Falamos do objeto do pagamento, da sua prova, de quem paga, quem recebe, toda essa funcionalidade, essa operação que envolve esse instituto importante que é o do pagamento, né? Esse ato importante de liberação do devedor e extinção da obrigação. Disse também que toda essa trajetória que envolve o pagamento, ela está baseada num princípio fundamental, que é o da segurança jurídica. Agora a gente começa esse bloco número 5, essa quinta aula, falando um pouquinho de uma outra modalidade de pagamento, aquilo que a teoria chama de pagamento indireto. O que é o pagamento indireto propriamente dito? Quando o devedor tem uma determinada obrigação, né, e tem que realizar o pagamento daquela obrigação para, enfim, extinguir a própria obrigação, ele deverá fazê-lo da maneira que fora contratado, da maneira que fora pactuado, da maneira em que a obrigação surgiu. É assim que deveria ser. Porém, dadas determinadas circunstâncias que se impõem pela própria vida, pela mecânica e o dinamismo das relações negociais, muitas das vezes o devedor realiza o pagamento, mas de maneira diversa daquela que fora inicialmente pactuado, daquela que inicialmente fora contratado. Quando assim é feito, a gente denomina do chamado pagamento indireto. Tá? São uma série de modalidades de pagamento, todas elas previstas na nossa legislação e disponibilizada pelo legislador basicamente ao devedor, para que ele cumpra o seu mistério principal, que é a realização do pagamento e, portanto, provoque a extinção da obrigação, porém vai fazer isso de maneira diversa daquela inicialmente contratada. Vamos lá? A primeira modalidade que a gente trata quando fala do pagamento indireto é a chamada consignação em pagamento ou pagamento por consignação. Qual é a ideia do pagamento por consignação? A ideia que está por trás do pagamento por consignação é o depósito. Portanto, aquele devedor que vai realizar o pagamento, mas que tem alguma circunstância que o impede de fazê-lo, ou porque o credor se recusou a receber, ou porque o credor não quis dar a quitação, ou porque o credor não pôde e nem estava no local adequado para o cumprimento da obrigação, ou porque ele desconhece o credor, ou porque o local de pagamento é incerto, é perigoso. Né? Dada todas essas circunstâncias, que se encontram lá no artigo 335 do Código Civil, dada todas aquelas circunstâncias, o devedor ele pode realizar o pagamento através do depósito da coisa. Ou seja, ele pega a coisa que está envolvida na relação obrigacional, dinheiro, objeto, e deposita este bem, esta coisa, judicial
ou extrajudicialmente. Como é que funciona rapidamente essas duas hipóteses? O pagamento extrajudicial por consignação, ele pode ser realizado em instituições bancárias oficiais. Então, o devedor tem que realizar um determinado pagamento. Vamos pensar, por exemplo, uma locação. O devedor, locatário, na obrigação de pagar, né, ele vai realizar o pagamento do aluguel, chega lá para o credor, no caso dessa obrigação de pagar o aluguel, que é o locador, fala, olha, vim pagar aqui R$1.000 o meu aluguel. Aí o credor, locador, vira e fala, não é 1.000, é 2.000, é 3.000, enfim, é outro valor. E se recusa a receber aquele valor entregue pelo devedor locatário. Na consignação extrajudicial, como é que vai se portar o devedor? Ele pega essa importância, vai até uma instituição bancária oficial, abre uma conta especial para esse fim, deposita o valor, e aí, como é banco, só pode ser o depósito pecuniário, dinheiro, deposita o valor naquela conta, e aí o banco intima o credor, nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, o locador, intima o credor, dizendo a ele, por meio de uma carta com AR, né, essa notificação, dizendo a ele o seguinte, olha, foi aberta uma conta no banco tal, agência tal, conta número tal, realizada pelo locatário, devedor fulano de tal, e dá todas ali as especificações daquela transação. Esse credor, locador, no nosso exemplo, recebendo esta notificação, ele pode fazer em 10 dias os seguintes movimentos. Primeiro, não está nem aí para o pagamento, fala, não quero nem saber disso não. Não vou atrás disso, não quero saber. Simplesmente se omite em cumprir, em realizar algo. Nessa hipótese, né, o pagamento feito pelo locatário ou o devedor, nesse nosso exemplo, é tido como válido. O credor é intimado, o locador é intimado, e em 10 dias ele vai lá e saca o dinheiro. Fala, quero discutir mais não, me dá o dinheiro e vou embora. Nessa situação, essa segunda hipótese, o pagamento também é tido como válido. Portanto, extintivos da obrigação. E numa terceira possibilidade, num terceiro movimento, o credor, locador no nosso exemplo, ele vai à instituição bancária e se recusa formalmente a receber aquele valor. Aí, nessa hipótese, o pagamento não é tido como válido e o devedor tem 30 dias para pegar toda essa documentação e entrar na justiça promovendo a devida e competente ação de consignação em pagamento. Aí é uma ação normal, com advogado, petição inicial, etc. O juízo é o local da obrigação, então ele vai tramitar como uma ação normal. A outra parte, que é o locador, que vai ser réu na ação, vai ser citado para poder se defender, etc. e tal. O que tem de especificidade na ação de consignação e por isso ela inaugura, inclusive, o rol das ações especiais do Código de Processo Civil. O que tem de especial é que ela, primeiro, tem o depósito. Quando você entra com a ação, você pede ao juízo para que autorize o depósito, né? Autorizado, você tem 5 dias para realizar o depósito. E tem um aspecto fundamental que, depois da contestação, etc. e tal, havendo uma sentença favorável ao autor, que é o devedor, né, a obrigação é dada por extinta, o credor levanta o dinheiro e vida que segue. Todavia, se a sentença for desfavorável ao autor, que é o devedor da obrigação original, aí a dívida ressuscita. Então, a obrigação não é tida como extinta, o pagamento não é aceito como válido e, além dos custos do processo e honorários do processo, o devedor ainda vai ter que arcar com todo o ônus do inadimplemento, né? Juros, correção monetária, etc. e tal. Então, isso para uma sentença desfavorável, né? Então, a consignação, o pagamento por consignação, tem como ponto central
tem como objeto central o depósito. Eu vou passar para vocês, de forma bem detida, o que consta do artigo 335, que são as hipóteses de cabimento do pagamento por consignação. Havendo uma dessas hipóteses, é possível a consignação. Primeira, artigo 335 do Código Civil. O credor não puder, ou sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar quitação. Inciso 2. O credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas. 3. O credor incapaz, desconhecido, ausente ou residir em local incerto, perigoso ou de difícil acesso. 4. Se ocorrer dúvida, inciso 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. E a última hipótese, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então, nessas 5 hipóteses, aliás, mais de 5, né, porque cada inciso desse traz uma série de possibilidades, mas estando enquadrado neste rol de situações descritas aqui no artigo 335 do Código Civil, é possível oferecer o pagamento de forma indireta através do depósito, seja no procedimento extrajudicial que a gente há pouco mencionou, ou seja, no procedimento judicial. Essa é a forma indireta de pagamento, chamado pagamento por consignação. Outra modalidade de pagamento é a chamada imputação. A imputação, ela é uma atribuição. Como a consignação era o depósito, a imputação é uma atribuição. Como é que é a situação? Bastante difícil de se ver no mercado como um todo, salvo em relações financeiras com instituições bancárias. É onde a gente costuma ver esse tipo de situação. Pensa na seguinte hipótese: eu chego no banco e ali eu faço um contrato de seguro, ali eu faço um contrato de financiamento de um carro, financiamento de um bem qualquer, um bem imóvel qualquer, eu faço um financiamento de outra natureza, enfim, faço ali 4, 5 obrigações junto àquela instituição bancária. Ainda tem cartão de crédito, tem cheque especial, tem todas essas circunstâncias. Veja, eu, devedor, cliente daquele banco, e o banco. Então, é um devedor e um credor. E na relação entre um outro e outro, várias modalidades obrigacionais. É o seguro, é o empréstimo do carro, seguro da casa, é o cheque especial, é o cartão. Então, envolvendo aquele devedor e aquele credor, mais de uma obrigação de mesma natureza, e se líquidas e certas e vencidas, então eu posso fazer aqui a chamada imputação do pagamento. E o que é essa imputação de pagamento? Primeiro, esse devedor não tem dinheiro para pagar tudo, porque se tivesse dinheiro, pagava tudo e acabou. Mas se ele não tem dinheiro para pagar tudo, o legislador fez uma atribuição do que pagar primeiro. É a chamada imputação de pagamento, que, aliás, boa parte da teoria entende até que não é propriamente dito uma modalidade de pagamento indireto, porque ela não provoca efetivamente a extinção da obrigação. Discussão teórica à parte, que pessoalmente eu concordo com essa visão, mas o certo é que a imputação de pagamento existe como modalidade de pagamento indireto, desde inclusive do Código de Bevilacqua, em 1916. Bom, então o legislador fez uma lista de atribuições de uma ordem de pagamento diante de uma situação dessa. Um credor, um devedor, várias obrigações de mesma natureza, líquidas, certas e vencidas. O que pagar? Primeiro, se não tiver nada no contrato, quem vai atribuir esse pagamento é o devedor. Se ele não o fizer, permitir que o credor o faça e consentir com o que o credor fez, caberá ao credor indicar. O legislador ainda dá outras atribuições. Entre capital e juros, primeiro paga os juros. Entre diversas dívidas, primeiro a que se venceu, a primeira obrigação vencida, e a mais onerosa. Então, são essas atribuições
legalmente dadas que criam uma ordem de pagamento para este devedor com o mesmo credor, naquilo que a gente chama de imputação de pagamento, que é uma atribuição do que você vai pagar em primeira monta, tendo várias obrigações com o mesmo credor, todas elas líquidas, certas, vencidas e de mesma natureza. Essa é a imputação de pagamento, que é uma atribuição. Uma outra modalidade de pagamento é a chamada subrogação. Se o pagamento por consignação é um depósito e o pagamento por imputação é uma atribuição, o pagamento por subrogação é uma substituição. E o que é essa substituição? Como é que se dá a subrogação? A ideia da subrogação é a seguinte: quando um terceiro paga a dívida do devedor e se torna credor deste devedor. Ele substitui, ele subroga a posição deste credor. Então a ideia da subrogação é essa: um terceiro vem, paga a dívida do devedor e se torna credor desse devedor. Aí você pode perguntar assim, mas se pagamento é extinção da obrigação, nesse caso não há uma extinção. Por quê? O terceiro pagou a dívida do devedor, né? O terceiro pagou a dívida do devedor, mas aí ele vira credor dele. Então é uma nova obrigação que está lá, né? Apenas houve, digamos, uma troca aí de um pelo outro. De certa forma, você tem razão em pensar assim. Mas pensa também o seguinte: aquela primeira obrigação acabou. Foi extinta. E se foi extinta, houve pagamento. Então, mesmo que se crie uma outra obrigação, que aí vai ser entre esse terceiro e o devedor original, é uma outra obrigação. A primeira foi paga. Não é verdade? Então, houve sim extinção, houve sim pagamento. O pagamento por subrogação, deixa eu abrir aqui e pegar as hipóteses do pagamento por subrogação. Nós temos algumas possibilidades do pagamento por subrogação. Ele vai se dividir em pagamento de subrogação real e pagamento de subrogação pessoal. O real a gente não vai tratar aqui, porque o real é quando há uma substituição do próprio objeto, da própria coisa, né? O que nos toca nesse campo do direito obrigacional é a subrogação pessoal, tá? É a subrogação pessoal. Outra modalidade da subrogação ela pode ser legal ou pode ser consensual, né? A subrogação legal, ela vai se dar, do credor que paga a dívida do devedor comum, né? A segunda hipótese, essa questão é bem interessante, ou seja, eu tenho um credor, né, e ele paga a dívida do devedor comum. Pensa na seguinte hipótese: eu tenho dois credores, por exemplo, o credor Antônio, ele é credor do Paulo, e a credora Ana é credora também do Paulo, mas em situações separadas, né? O primeiro é credor numa determinada relação e a segunda credora é credora numa outra relação. Mas você vê que o Paulo é o devedor comum, né? E o legislador fala assim, subrogação do credor, né? Subrogação do credor em razão do devedor comum. Vamos supor que esse Paulo tem um imóvel que é de interesse do primeiro credor, né? Ora, se ele deixar fluir normalmente as duas obrigações, esse imóvel vai ser dividido entre os dois credores. Então ele pode simplesmente, entre aspas, né, pagar aquela dívida que o Paulo deve e absorver todo o crédito para si. Isso ele teria condição, por exemplo, de fazer se aproveitar nessa situação legalmente dada e, por exemplo, pegar todo aquele imóvel que ficaria só para ele, como o único credor. A segunda hipótese da subrogação legal é do adquirente de imóvel hipotecado, que paga ao credor hipotecário, bem como de terceiro, que efetiva o pagamento, não ser privado de direito sobre o imóvel. E, por fim, do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era
ou podia ser obrigado no todo ou em parte, no caso de fiador, etc. e tal. E a outra hipótese da subrogação é a chamada subrogação convencional, que é quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos, ou quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então, portanto, nessas duas situações, nós temos aquilo que a gente chama de subrogação convencional. Na primeira hipótese, a subrogação legal. Lembrando que a subrogação é sempre isso. É um terceiro que vem, assume a dívida, paga a dívida e se torna credor daquele devedor original. Pode se dar da forma legal, como a gente mencionou, ou pode se dar nas hipóteses de uma subrogação convencional. Uma outra modalidade de pagamento indireto é a chamada novação. O que é a novação? Qual é a ideia da novação? Nós já vimos, então, a consignação, que é o depósito. Nós já vimos também a imputação, que é a atribuição. Nós já vimos a subrogação, que é a substituição. E agora vamos ver a novação. Qual é a ideia da novação? Como o próprio nome já traz, né? Novação é uma nova obrigação. E essa nova obrigação, ela tem um propósito e a finalidade de substituir e extinguir a dívida, a obrigação anterior. Então, portanto, para que haja novação, é preciso que eu tenha uma obrigação anterior. Então, primeiro, é preciso que eu tenha uma obrigação anterior válida, eu tenha uma nova obrigação, e essa nova obrigação vai extinguir e substituir e extinguir a obrigação anterior. Mais uma vez, você vai vir com aquela mesma questão. Mas, professor, isso é uma outra obrigação, como é que é a extinção? A primeira foi extinta. Tudo bem que vai ter uma outra, mas a primeira foi extinta. Se houve extinção, houve pagamento. É sempre assim. Houve extinção, houve pagamento, né? Mas o fundamental é que haja um aspecto que a gente chama de animus novandi. Qual é a ideia desse animus novandi? A ideia do animus novandi é que a nova obrigação ela tenha efetivamente a força, o propósito, o desiderato de substituir e extinguir a anterior. Porque se assim não o fizer, né, a nova obrigação apenas vai ser mais uma obrigação. E não a obrigação que, de repente, vai extinguir a anterior. Isso acontece muito no sistema financeiro. Quem tem várias dívidas com o sistema financeiro e nunca passou pela situação do gerente te chamar, falar, olha, eu estou vendo que você tem dívida aqui, dívida ali, dívida cartão de crédito, cheque especial, título vencido, etc. e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacote, matar todos esses contratos e você passa a ter uma linha só de contrato, um financiamento com juros mais facilitado, com uma nova perspectiva de financiamento, com um prazo mais elastecido. Isso é muito comum. Então, você mata aqueles processos, aqueles contratos anteriores, substitui, extingue aqueles contratos anteriores por um novo contrato, que vai causar a extinção dos anteriores e você passa a ter apenas um. Lembrando que para efetivamente ocorrer a novação, é preciso que haja uma alteração significativa da relação. Uma mera mudança de data de vencimento, esses aspectos mais acessórios, digamos assim, isso não provoca novação, isso é apenas um ajuste. Uma outra modalidade de pagamento indireto, bastante comum, aliás, muito comum, né, é a chamada dação em pagamento. A dação em pagamento, veja, se a consignação é depósito, se a imputação é uma atribuição, se a subrogação é uma substituição, se a novação é uma nova obrigação, na dação em pagamento nós temos a troca. E que troca é essa? É uma modalidade de pagamento extremamente comum. Você abre qualquer site de venda de produto, está dito lá,
Vendo uma casa, aceito um carro. Vendo um carro, aceito uma bicicleta. Vendo isso, aceito tal coisa. Quando você observa nesses sites de venda, os antigos classificados, esse tipo de transação, aí a gente está tendo a dação em pagamento. Então, o que é a dação em pagamento? É quando eu, com o consentimento do credor, atenção, requisito essencial para a dação em pagamento, a aceitação do credor. Se o credor falar, não aceito, acabou, você não tem a dação. Precisa o credor aceitar. E só com a aceitação do credor é possível a troca. Então, a dação em pagamento é uma troca do objeto. Eu tenho que pagar um boleto dia tal em dinheiro, e ao invés de pagar em dinheiro, eu pago com um objeto. O credor topou? Topou. Beleza, vamos fazer a troca. Eu tenho que pagar com um objeto, não tenho o objeto e troco por dinheiro. Então, a gente tem uma troca de pecúnia em ré, de ré em pecúnia e de ré em ré. Por exemplo, eu tenho que entregar uma moto, não tenho a moto, mas eu tenho uma bicicleta de mesmo valor. O credor aceitou? Está valendo. Portanto, a ideia da dação é a ideia da troca, desde que haja consentimento por parte do credor. Um aspecto interessante. Pense na seguinte situação, eu tenho uma dívida com o meu credor, né? E aí, chega no dia do vencimento, eu tenho que pagar R$1 milhão para ele. Ligo para o credor e falo, olha, meu amigo, não tenho dinheiro, mas eu tenho um imóvel extremamente interessante, com avaliação absolutamente idêntica à dívida, você topa? O credor vai lá, olha, gosta do imóvel, etc., está fechado. Faz a operação ali de compra e venda, no caso, quando for uma dação em bem imóvel, faz-se uma escritura de compra e venda, não é? Respeitando a forma das transações de bens imóveis acima de 30 salários, na forma ali do artigo 108 do Código Civil. Realiza-se o negócio, quitação dada, tudo certo, abraço, estourou o champanhe, todo mundo comemora, vida que segue. Beleza? Beleza. Passa um tempo, vem um terceiro e fala, opa, essa casa aí é minha, não podia ser dada em pagamento não. E aí entra com ação específica, né, motivada pela evicção. Evicção é a perda da posse ou da propriedade por decisão judicial ou administrativa. Vem uma decisão judicial e dá ganho de causa ao terceiro. E aí? O credor já deu a quitação, o credor já deu por encerrada aquela dívida que ele tinha com o devedor originário. E aí? Para evitar esse tipo de situação, o legislador, de forma muito correta, muito sábia, disse o seguinte, se houver a evicção, né, volta a dívida ao status quo ante, a quitação não é considerada válida e volta a dívida como ao status quo ante. E o devedor passa a ser inadimplente com todo o ônus que isso acarreta. Beleza? Vamos aí para uma outra modalidade obrigacional de pagamento indireto, e essa é bem interessante, também bastante utilizada, que é o pagamento por compensação. Veja, se consignação foi depósito, se imputação foi atribuição, se a subrogação foi a substituição, né? O devedor, o terceiro que pagou a dívida, substitui na posição de credor. Se a novação for uma nova obrigação e a dação em pagamento for uma troca, a compensação é o quê? É um encontro de contas. Se eu tenho em obrigações distintas os mesmos credores e devedores, então numa primeira obrigação, o Paulo é credor da Ana, e numa segunda obrigação, a Ana é credora do Paulo, portanto, eu tenho credores e devedores em obrigações distintas para dívidas líquidas, certas e fungíveis de mesma natureza, homogêneas, né, como diz a teoria, eu posso fazer esse encontro de contas.
Então, vamos supor, por exemplo, o Paulo deve para a Ana 10 mil pela venda de um carro. E a Ana deve para o Paulo 8 mil pelo empréstimo, um mútuo. Ora, dívidas líquidas certas, vencidas, fungíveis, de mesma natureza, homogêneas. O que a gente faz? Ao invés do Paulo pagar para a Ana 10, faz um encontro de contas e ele paga apenas R$2.000 para a Ana. Essa é a chamada compensação. É muito utilizado, inclusive a esfera federal, o governo utiliza muito isso para fins de quitação tributária, né? Então, o governo, por exemplo, é condenado a pagar alguém uma soma em dinheiro por indenização, seja por uma desapropriação, seja por um acidente, e essa mesma pessoa é devedora do governo em alguns tributos. Faz-se ali um encontro de contas. É extremamente comum a possibilidade de compensação, é uma maneira, é uma modalidade de pagamento indireto muito utilizada, né? E tem algumas exceções. Requisitos: reciprocidade de crédito, só pode haver de uma das partes ante a outra, né? Não havendo terceiros, liquidez, certeza e exigibilidade, homogeneidade nas prestações. A compensação, ela pode ser legal, convencional, judicial ou facultativa, né? E isso conforme a origem de cada uma delas. Não há causação, né? Não há causação com relação ou seja, quando o legislador fala dessa questão da causação, ele está querendo dizer o seguinte: independentemente da causa do negócio jurídico, pode haver a compensação. Só não pode haver a compensação na forma da legislação se ela for fruto do esbulho, se ela for de bens impenhoráveis, se ela for de bens protegidos pela legislação, como, por exemplo, alimentos, né? Então, nesses aspectos, não pode haver a compensação. Outro aspecto fundamental, outra modalidade de pagamento, além da compensação, é a chamada confusão. Então, nós temos a consignação é depósito, nós temos a imputação, que é a atribuição, nós temos a subrogação, que é a substituição, nós temos a novação, que é uma nova obrigação, nós temos a dação, que é a troca do objeto, nós temos a compensação, que é o encontro de contas. E a confusão? A confusão é quando credor e devedor se juntam na mesma pessoa. Pensa na seguinte hipótese: eu tenho uma empresa que foi fundida a outra empresa. Houve uma fusão de empresas. Só que antes da fusão, essas empresas tinham uma relação obrigacional de devedora e credora. Ora, quando ocorre a fusão, a pessoa que vai surgir dessa fusão passa a ser credora e devedora de si mesma. Portanto, é a chamada confusão, né? É a chamada confusão. E uma outra situação é quando, por exemplo, numa questão sucessória, o filho deve ao pai, o pai veio a falecer, e esse filho que vai ser credor dentro do espólio também vai ser devedor. Então, ocorre aí a confusão. Apenas lembrando que a confusão ela pode ter natureza precária, ela pode ser natureza transitória no sentido de, supondo aquele primeiro caso, aquele primeiro exemplo, houve a fusão das empresas, mas aí os organismos de controle chegam e cancelam aquela fusão, porque ela estava comprometendo, por exemplo, a concorrência. E as empresas voltam ao status quo anterior. Voltando ao status quo anterior, a dívida também volta ao status quo anterior. A última modalidade de pagamento indireto é a chamada remissão. E o que é a remissão? A remissão é o perdão da dívida, né? Que pode ser expresso, pode ser tácito, mas de um jeito ou de outro ele tem que ser aceito pelo devedor. Então, a remissão provoca também o perdão da dívida. Pode ser também total, pode ser parcial, e ele também provoca a extinção da dívida. Última modalidade de
pagamento indireto é a transação. Com a transação, há uma composição, um acordo das partes, buscando a extinção da obrigação de uma maneira diversa daquilo que foi inicialmente pactuado. É o grande mote que a gente tem, inclusive o novo propósito que o Código de Processo Civil atual e vigente traz, é a ideia da composição, é a ideia da mediação, a ideia da conciliação, ou seja, de uma transação, né? E, portanto, criar esse ambiente de favorecer a composição para a transação, perdão, para uma composição dessas arestas, desses problemas que existem. Com isso, a gente finaliza o pagamento indireto com essas modalidades que há pouco apresentamos. Em rápidas palavras, vamos falar um pouquinho sobre o inadimplemento. O inadimplemento é o não cumprimento da obrigação. Esse inadimplemento ele pode ser absoluto, ou apenas inadimplemento, ou relativo, quando ele diz respeito ao modo, à forma ou ao tempo, né? Ou ao tempo da obrigação. É o caso da mora. Então, o inadimplemento relativo, ele diz respeito ao não cumprimento da obrigação, que a gente denomina de mora. A mora é o inadimplemento relativo. E o inadimplemento absoluto é ou apenas inadimplemento. E um vai distinguir do outro, porque no inadimplemento absoluto, eu não tenho como manter a própria obrigação. Pensa, por exemplo, o seguinte: eu contrato alguém para realizar um serviço, vai tocar numa festa de casamento na minha casa. O casamento é sábado às 7 horas da noite. E a pessoa se engana, acha que é no domingo e perde o dia da obrigação. Tem como restabelecer a obrigação? Não tem, o casamento já foi. Essa pessoa só tem agora o ônus de indenizar aquilo que eu perdi. Indenizar o serviço que não foi prestado por culpa dela. A isso a gente chama de um inadimplemento absoluto. Por quê? Porque a obrigação nem tem como ser restabelecida. Ao passo que na obrigação, no inadimplemento, relativo ou mora, existe essa possibilidade. Pensa, por exemplo, num aluguel que não foi pago, numa prestação de uma universidade. Você está estudando na universidade e esqueceu de pagar o boleto. Quando você esquece de pagar o boleto do mês, seu contrato foi extinto? Você deixa de estudar? Não. A obrigação continua, muito embora haja aquele débito e haja o descumprimento daquela obrigação de pagar. E a razão pela qual você vai sofrer aí uma imputação de custos a mais, juros, correção monetária, multa, etc. e tal. Mas a obrigação permanece, a obrigação continua. E aí permite aquilo que a gente chama de purga da mora, né? Que é afastar os efeitos da mora, os efeitos financeiros da mora. Mas a obrigação continua. Então, quando o inadimplemento é absoluto, é porque não há condição da obrigação continuar. Quando o inadimplemento é relativo, que é denominado de mora, existe a possibilidade de continuidade da obrigação. Muito bem. O inadimplemento também ele pode ser relativo ao devedor, né? Que é o inadimplemento relativo, no caso que eu estou mencionando, pode ser relacionado ao devedor, é a chamada mora solvente, ou então o inadimplemento relativo, ou mora, pode ser relativo ao credor. Sim, o credor também entra em mora. O credor também se torna inadimplente. E quando for relativo ao credor, é a chamada mora acipiente. Então, mora solvente é a mora do devedor. Mora acipiente é a mora do credor. Quais são as consequências dessa mora? Quais são as consequências do inadimplemento? O artigo 389 do Código Civil vai detalhar, dizendo, não cumprindo a obrigação, o devedor incorrerá em juros, incorrerá em correção monetária oficial, né? E lá menciona também honorários e tal. Então, existem consequências financeiras
ao não cumprimento da obrigação. Não cumpriu a obrigação, isso acarreta uma consequência financeira. Basta lembrar daquele bom e velho boleto que você tem aí guardado na sua gaveta. Quando você não paga esse boleto na data aprazada, o que acontece? Juros, correção monetária, multa. Você não precisa de juiz, você não precisa do Ministério Público, você não precisa de advogado, você não precisa do judiciário. O seu aplicativo calcula isso. O caixa eletrônico calcula isso. Por quê? Isso decorre do artigo 389 do Código Civil. Já determina a sanção financeira para o seu inadimplemento. Primeira consequência, portanto, são os juros, né? O juro de mora, que é um tipo de juro, que é o juro legal, que decorre do inadimplemento, do atraso na prestação. Esse juro de mora, ele vai ser contado a partir de determinadas situações. Por exemplo, se eu tenho uma obrigação que surge do ato ilícito, quando que vai passar a contar os juros? A partir do evento danoso. Se eu tenho uma determinada obrigação com termo, ou seja, com uma data fixada, né, que é a chamada mora ex re, o que acontece? O juro vai passar a contar a partir de quando? Vai passar a contar a partir do vencimento da obrigação. E se não tem termo essa obrigação, ou seja, não tem data pré-determinada, que é a chamada mora ex persona, o juro vai passar a incidir a partir da notificação. Então, se você tem uma obrigação, o devedor não pagou, mas ela não tem termo, ela não tem uma data estabelecida, não fica reclamando, não fica xingando o devedor, não. Notifica logo, porque o juro vai passar a contar a partir da sua notificação. Não adianta nada ficar falando mal do devedor. Notifica, porque é a partir da notificação que começa a contar o juro, né? Nas obrigações, por exemplo, de não fazer, o ônus vai incidir a partir do momento que você faz, que você realiza aquela obrigação que inicialmente era de abstenção. Portanto, há uma série de circunstâncias e situações em que esse juro vai passar a incidir conforme essas circunstâncias e esses momentos que há pouco mencionei. E aí, qual é o valor desse juro, né? O Código atual, ao contrário do Código de 16 de Bevilacqua, ele não trouxe de forma expressa o valor dos juros de mora. No Código de 16 tinha um valor, era 6% ao ano, né? 0,5% ao mês. Nesse código não há, de forma expressa, a determinação de um valor. O que se atribui majoritariamente, e principalmente a depender da situação, é claro que tem as circunstâncias de mora em razão da fazenda, e aí são circunstâncias especiais, mas falando aqui em regra geral, o que se tem é uma percepção análoga com a fazenda pública, porque a legislação civil vai dizer assim, que não havendo estipulação, não havendo determinação, o juro de mora será o mesmo daquele atribuído pela fazenda nos seus créditos. E aí você, socorrendo, pedindo socorro de forma análoga ao Código Tributário Nacional, ao CTN, você vai ter o juro de 1% ao mês, 12% ao ano, majoritariamente nas circunstâncias mais comuns, é esse juro que é estabelecido. Então, ele passa a incidir a partir daquelas circunstâncias e, via de regra, ele é de 1% ao mês ou 12% ao ano. Além do juro, além da correção monetária oficial, né? E lembrando que se a correção monetária for a Selic, para determinadas situações, né? A Selic já compreende o cômputo de juros, portanto não haverá correção monetária mais juros, porque haveria um bis in idem, né? Aí seria apenas a Selic. Mas, além dos juros e da correção monetária, o inadimplemento, ele acarreta também uma situação de perdas e danos. Lembra que lá atrás nós falamos que na obrigação de entregar, quando o devedor não cumpre a obrigação com culpa, isso acarreta financeiramente o ônus
além do equivalente, também das perdas e danos. Essas perdas e danos, é claro que isso é todo um capítulo à parte, porque isso gera a discussão e análise do campo da responsabilidade civil, e aí é um outro campo de discussão, é um outro campo de análise extremamente importante, né? Mas apenas para ficar com a notícia inicial, quando a gente fala dessas perdas e danos, a gente está falando basicamente, né, dos danos relacionados aos danos materiais e morais, né? O dano material, o dano emergente, o lucro cessante, e mais há uma série de categorizações relacionadas a esse dano, né? É importante que hoje, quando se fala nessa questão da responsabilidade civil e da compensação e do pagamento desse dano sofrido, a ideia hoje é sempre maximizar a integralidade do ressarcimento desse dano. Quanto mais próximo se alcançar a integralidade do dano, o ressarcimento ou a compensação, no caso moral, desse dano sofrido, mais perfeita vai ser a solução alcançada. Né? Antigamente se pautava muito na questão da culpa, no elemento culpa, etc. e tal, mas a teoria ela foi modernizando essa compreensão e hoje o ponto central na análise da responsabilidade está muito focado pelo ressarcimento o tanto mais integral possível que seja do dano sofrido. O aspecto da vítima, né, que sofreu o dano está muito mais importante nesse aspecto. Para finalizar, né, além da questão dos perdas e danos, dos juros, da correção monetária que nós mencionamos, há também dois outros aspectos concernentes à questão do inadimplemento, que diz respeito à cláusula penal, né, que ela pode ser global, compensatória ou moratória, quando ela trata de determinada cláusula contratual. Ou seja, quando a multa contratual, quando a gente fala de cláusula penal, a gente está falando de multa contratual. Quando essa multa contratual ela englobar todo o contrato, né, a gente está falando de uma multa global, compensatória. Quando ela englobar determinada cláusula ou prazo de vencimento, é a chamada multa compensatória. A diferença de uma para outra é que na multa global, ou eu executo a obrigação ou executo a multa. Então, toda multa ela tem uma natureza de indenização. Ela tem a natureza indenizatória, um mínimo indenizatório. Então, eu posso tanto cobrar a obrigação ou cobrar a multa. Já no caso da moratória, da multa moratória, eu posso acumular as duas questões, tanto a obrigação quanto a própria multa, né? E lembrando que o teto da cláusula penal é exatamente a própria obrigação. E, por fim, o último aspecto que envolve o inadimplemento são as arras. As arras são um princípio de pagamento, né? Princípio de pagamento. Ela pode ser confirmatória ou penitencial. A ideia da arra é quando eu realizo o pagamento, né, para o meu credor, dando um princípio de pagamento, né, um sinal, arras é o mesmo que sinal, e aí eu deixo de cumprir com a obrigação. Portanto, o sinal que eu dei fica para o credor, né? Mas quando é o contrário, ou seja, eu dou o sinal e o credor que deixa de cumprir com a obrigação, ele vai ter que me devolver aquilo que eu paguei mais o equivalente, né? Podendo ainda, a depender do tipo de arras, né, que há a possibilidade de perdas e danos. Se houver a possibilidade de arrependimento, que são as arras penitenciais, não há possibilidade de perdas e danos. Do contrário, existe a possibilidade de perdas e danos. Tá? Com isso, a gente agora finaliza essa parte do inadimplemento e vamos para as nossas perguntinhas. Vamos para o nosso quiz. A obrigação solidária é aquela em que, havendo vários devedores, cada um responde pela dívida inteira. Em caso trate de pluralidade de credores, esses poderão exigir isoladamente a prestação integral. A respeito da consequência da solidariedade nos direitos das obrigações, assinale a alternativa correta. A. A estipulação de condição ou prazo de pagamento diverso aos devedores desnatura a solidariedade, ainda que expressamente convencionada. Letra B.
Nas obrigações divisíveis, ocorrendo o falecimento de um dos credores solidários, seus herdeiros só terão direito de exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao respectivo quinhão hereditário. Letra C, nas obrigações indivisíveis, ocorrendo o falecimento de um dos credores solidários, deixando este herdeiros, a obrigação converte-se obrigatoriamente em perdas e danos, cabendo a cada um deles apenas a cota do crédito que corresponder ao seu respectivo quinhão hereditário. E D, importará em renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra apenas um ou alguns dos devedores. E aí, qual é a resposta correta? Letra B. Nas obrigações divisíveis, ocorrendo o falecimento de um dos credores solidários, seus herdeiros só terão direito de exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao respectivo quinhão hereditário. Nós falamos, quando conversamos um pouco sobre obrigação solidária, essa situação em que um dos credores, né, falece e os herdeiros vão assumir na cota desse credor, né, dentro da limitação do quinhão, salvo pela indivisibilidade da obrigação. Vamos para a próxima? Com relação à solidariedade, marca a alternativa correta. Letra A. Na solidariedade ativa, a remissão integral da dívida pode ser feita por apenas um dos credores solidários. Letra B. Convertendo-se a obrigação em perdas e danos, desaparece para todos os efeitos a solidariedade. Letra C. Impossibilitando a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente e as perdas e danos. E letra D. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente. E aí, já sabem a resposta? Qual que é? Letra A. A alternativa correta, na solidariedade ativa, ou seja, solidariedade de credores, a remissão integral da dívida pode ser feita por apenas um dos credores solidários. Se todos os credores têm a possibilidade de receber o crédito, também tem a possibilidade de perdoar o crédito. É claro que depois vai responder isso aos outros co-credores. Vamos para a próxima? Assinale a alternativa correta sobre a solidariedade no contexto do direito às obrigações. Letra A. Em regra, a solidariedade passiva é presumida e a solidariedade ativa deriva da lei ou da vontade das partes. Letra B. É vedado ao credor renunciar à solidariedade em benefício de um dos devedores solidários. Letra C. Em caso de falecimento de um dos devedores solidários, sendo a obrigação divisível, cada um dos herdeiros estará obrigado a pagar a dívida por inteiro. E letra D. Na solidariedade passiva, a propositura de ação pelo credor contra um dos devedores solidários não importará a renúncia da solidariedade. E aí, já sabem a resposta correta? Qual que é? Só pode ser a D, né? Porque o resto está tudo errado. Muito errado, né? Letra D, na solidariedade passiva, ou seja, solidariedade de devedores, a propositura de ação pelo credor contra um dos devedores solidários não importa em renúncia da solidariedade. É isso que é a dicção direta do próprio Código Civil, né? Você, numa solidariedade de devedores, ou seja, solidariedade passiva, se você entra com uma ação contra um dos devedores, não significa que você está renunciando, desistindo dos demais. Apenas por uma questão de estratégia, você optou por entrar por esse. Se não der certo, volta a carga para os demais. E está tudo certo. Ok? Finalizamos o nosso quiz. Bom, com isso a gente encerra a quinta aula, onde tratamos dos pagamentos indiretos e demos aqui também rápidas pinceladas nas questões afetas ao inadimplemento. É claro que, na verdade, a gente faz aqui uma sistematização, né? Uma ideia central de cada um dos institutos, cabendo a você, que é um estudioso da área do direito, aprofundar no estudo, buscar outras fontes e os detalhes que o próprio legislador traz. A ideia foi passar, né, uma visão geral sobre o direito das obrigações, a sua importância dentro do Código Civil, a sua importância em interface
com outros institutos do direito civil, toda a sua complexidade, toda a sua beleza e sofisticação, que é um direito extremamente complexo, sofisticado, mas extremamente útil para o nosso dia a dia. Tudo que fazemos no nosso dia a dia está relacionado a algum tipo de dever, a algum tipo de obrigação. E a ideia foi passar essa visão geral desse importante campo do direito civil. Eu me despeço aqui, meu nome é Sérgio Roncador, como disse. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só digitar o meu nome, Sérgio Roncador, e vão poder ver as produções dentro das redes sociais. Espero ter sido claro e ter passado para vocês essa ideia geral do direito das obrigações, convidando a todos e todas para que estudem mais o Instituto e que possam aprofundar o estudo nessa importante área do direito civil. Agradeço a oportunidade dada pela TV Justiça, agradeço ao programa Saber Direito. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.